Então veio essa memória na minha mente, eu comecei ali a conversar comigo mesma e olha o que eu fiz. Eu me visualizei aqui contando essa história para vocês. E essa história ela é real, ela aconteceu comigo. E por que eu estou aqui? Porque a Juliane está aqui, porque a Carol, a Sol, a Leia, a Tati, enfim, cada uma de vocês. As que estão aqui ao vivo, as que ouvirão, né, esse workshop depois. Um dia eu tive um sonho. E este sonho era, ele faz parte de um acordo com Deus, de ajudar mulheres a serem transformadas. E até eu me encontrar, eu entender qual era a minha missão, por mais que ardia no meu peito e eu fugia de tudo que é jeito, criando rotas e mais rotas de fuga, sabe o que acontecia? Qual a história que veio à minha mente hoje, a lembrança? Toda vez, eu adorava assistir os programas de transformação de casas. Mãos à obra, acho que vocês já assistiram. Ao estilo de Candice, que era uma australiana, eu adorava assistir aquilo. Gente, eu assisti muitos episódios. Eu amava assistir aquilo lá. E eu não entendi uma coisa, que cada vez que eu assistia aqueles programas, eu chorava. Mas eu chorava mesmo, eu não conseguia conter as minhas lágrimas. E aí eu comecei a me questionar por que aquilo me emocionava tanto. E com o tempo, ao me reconectando, eu vi assim, passando por alguns processos dolorosos, e aonde hoje eu entendo perfeitamente que Deus estava me trazendo aqui. Eu comecei também a perguntar, Senhor, por que que eu choro diante de um programa de transformação de casas? Aí, em algum momento, uma vozinha lá dentro respondeu o seguinte: não é por causa da transformação das casas, que ficavam maravilhosos. Era o que acontecia no coração daquelas pessoas, dos donos da casa. E aí eu comecei a profetizar sem saber. Eu comecei a falar assim: eu quero ser a Candice para transformar, não casos, né? Mas sim pessoas. E Deus me trouxe até aqui. E Deus tem me habilitado para isso. Isso é para honra e glória dele. Assim, ajudar mulheres a serem transformadas. E o mais lindo de tudo, de dentro para fora. Uma transformação genuína e duradoura. E eu gostaria de compartilhar isso com você, porque foi aí que eu entendi, aí onde foi selado, validado, né? Essa missão e esse propósito. Não é apenas trabalho, não é apenas que para mim acaba sendo inclusive um lazer, eu consegui utilizar, sou muito privilegiada, abençoada, porque aonde eu vou, eu posso estar trabalhando, mas também aproveitando cada oportunidade, conversando com mulheres e ajudando essas mulheres a serem transformadas, a trilharem um caminho da transformação. Eu, Juliana, não sei tudo não, de forma nenhuma, mas Deus tem me conduzido até aqui e eu agradeço muito a Ele. Cada rostinho conhecido, Marilza, seja bem-vinda. É muito. Aqui não vai ser fácil hoje segurar a emoção, mas bora lá, mulheres. E eu quero iniciar, então, a chamada para vocês estarem aqui foi a seguinte, né? Rompa ciclos emocionais, transforme cicatrizes em fortalezas. Mas para entender isso e nós realmente chegarmos a essa questão do romper realmente de ciclos emocionais, o que que nós precisamos fazer? E eu preciso te elevar para uma grande reflexão. Aonde, quando essa semana em oração eu falei, Senhor, eu gostaria de um direcionamento da tua palavra como base para esse workshop. E nada acontece por acaso. Toda semana eu abro, toda semana, todo dia eu abro meu celular pela manhã, né, onde eu tenho o aplicativo da Bíblia, e nesse dia sai Isaías 61. Isaías 61 vai ser o norte para esse workshop. Depois, quando terminar aqui, durante o restante de semana, você medita em Isaías 61. Aqui há profecias, né, onde o profeta Isaías já trazia. E é onde nós vamos, com esse versículo aqui, iniciar esse workshop, aonde diz:
e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Você vai entender a descendência que você vai gerar hoje, o legado que você vai deixar a partir de hoje, aonde ciclos, padrões emocionais serão rompidos. E para isso, e mais um versículo aqui, que rege tudo. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aquele versículo que eu li anteriormente, lá ele sela o que nós vamos começar a aprender aqui agora, aonde você como agente de mudança, de transformação, onde você começa a construir um legado para a sua geração e a tua descendência, aonde sim, lugares antigamente foram assolados na tua família, nos teus antepassados, foram antes destruídos e muitas cidades arruinadas. Quando se fala em cidades, não são cidades literalmente falando, somente, mas são corpos, são almas, são mentes, arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas neste momento, eu quero selar com você esse compromisso, aonde nós vamos entender do que se trata padrões emocionais intergeracionais. O que são, por que eles ocorrem e como romper. Para romper ciclos emocionais, transformar cicatrizes em fortalezas, nós precisamos entender, identificar os padrões emocionais intergeracionais. E para quem não me conhece ainda, eu quero me apresentar rapidamente aqui. Eu me chamo Juliana Sidor, sou terapeuta emocional, sou também psicoaromaterapeuta e mentora para mudança de hábitos para mulheres desde 2019. E hoje meu maior foco é sim despertar mulheres para um elevar de consciência, aonde formada de corpo, alma e espírito, esse ser trino, ele seja elevado para essa consciência do viver uma vida plena. Para isso, eu quero começar com você. O que são esses padrões emocionais intergeracionais? Eles repetem. Quando você fala em padrões emocionais intergeracionais, é algo que repete. Então, refere-se à repetição do quê? De comportamentos, crenças e dinâmicas emocionais. Eu já vou começar a chamar a tua atenção. Hoje, como está sendo a tua dinâmica emocional dentro da tua casa? Como está sendo a tua dinâmica emocional com você mesma? Como está sendo as suas declarações diárias, os seus pensamentos alimentados? Porque, como eu iniciei falando, hoje você começa aqui a construir um legado geracional. Esses padrões, eles são transmitidos de família em família. Esses padrões, eles podem incluir o quê? Formas saudáveis de lidar com as emoções, quanto dinâmicas disfuncionais. Aqui o público que eu vi chegando e que também tem me acompanhado é a partir dos 35 ou 38 anos. E uma coisa, eu não tenho dúvida, que a maior parte, a grande parte desse público, a dinâmica da sua ambiência foi ou é disfuncional. Quantas dores e traumas gerados aí, né? Como respostas a estresse, comunicação emocional limitada e ciclos de conflito constantes. Para dar continuidade, agregando mais a essa primeira introdução, o que são padrões emocionais intergeracionais, eu quero aqui chamar a nossa convidada especial da noite, Juliane Guzoni. Quem é Juliane Guzoni? Eu vou deixar que ela se apresenta, né? Mas é uma comunicadora de excelência, mentora e palestrante. E também, hoje, uma grande e especial amiga. Ju, é com você. Mas deixa eu liberar teu microfone. Ok? Aí, Ju, isso. Boa noite, Ju. Muitíssimo obrigada
pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a essas mulheres que estão com a gente aqui, que vieram para tentar entender um pouco mais sobre esses padrões comportamentais e intergeracionais que a Ju tanto fala, e a gente fica intrigado, pensando, meu Deus, como isso é possível? Isso é possível, isso faz parte da nossa vida, dos nossos dias, das nossas histórias, a gente nem se dá conta disso. Então, muitíssimo obrigada, Ju, pela oportunidade, uma excelente noite para você, uma excelente noite de aprendizado a todas vocês que estão com a gente nesse encontro tão especial. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Juliane Guzoni, eu sou jornalista, eu trabalhei durante muitos anos, né, na reportagem, especialmente a reportagem de televisão, foram 30 anos dedicados ao jornalismo diário. Comecei trabalhando em jornal impresso, depois fui para a televisão, na Bandeirantes, depois fui para a Globo, foram 25 anos de Rede Globo no jornalismo diário, no Hard News, fazendo coberturas dos principais acontecimentos onde eu estivesse, né? Frequentei os jornais de maior audiência, os horários de maior audiência da TV e falei sobre todo tipo de assunto que vocês possam imaginar. E sim, quando você está numa emissora de grande evidência, de grande audiência, você conversa não, você fala para, né? Não fala com, você fala para milhares e milhares de pessoas. Você entra na casa das pessoas, você entra na intimidade das pessoas. Mas efetivamente nós não conhecemos quem são aquelas pessoas com quem nós conversamos, com quem nós falamos, daquelas pessoas de quem nós estamos tão perto. E depois de tantos anos, 3 décadas, algo começou a não fazer mais sentido na minha vida. E uma outra necessidade, uma outra expectativa começou a se tornar muito proeminente. E qual era essa crise existencial que eu vivia? Eu realmente comecei a não me sentir mais abastecida por aquelas conversas ou aqueles monólogos, porque era só eu falando para pessoas. E todas as vezes em que eu tinha a oportunidade de estar com pessoas e perceber todo o seu padrão de comunicação, eu me encantava com aqueles poucos minutos que eu tinha ali para uma entrevista, para buscar uma informação. E com o passar do tempo, essa conversa um a um, esse contato direto foi se tornando mais importante, mais significativo, até o momento em que eu decidi fazer uma transição de carreira, deixar o jornalismo, deixar a hard news, né, aquelas histórias tão intensas do dia a dia, para me conectar mais diretamente com pessoas. E o que eu queria com essas pessoas? Eu queria mostrar para elas o que eu havia percebido, descoberto, estudado, analisado sobre a nossa comunicação, que é uma habilidade, sim, natural para todo ser humano, mas uma habilidade impactada de forma absurda pelas nossas emoções. A nossa comunicação, ela é carregada das nossas emoções, ela tem o tom do nosso emocional. Nós comunicamos as nossas emoções. E hoje, aproveitando essa oportunidade que a Ju trouxe para todos nós entendermos um pouco mais esses padrões, né, intergeracionais, eu trago a comunicação que ela simplesmente é um reflexo de tudo aquilo que nós vivemos. Então, eu vou pedir para a Ju me ajudar com a apresentação aí, Ju. Eu vou trazer o que eu quero trazer para vocês? Alguns insights, algumas orientações, algumas percepções sobre a nossa comunicação, mas eu quero colocá-los para pensar, para refletir, analisar a sua comunicação, o seu comportamento, porque comunicação é comportamento ou comportamento é 100% comunicação. O nosso comportamento comunica tudo aquilo que nós somos, que nós sentimos, que nós pensamos, enfim, nós comunicamos o tempo todo aquilo que efetivamente nós somos. E se eu perguntar para vocês agora, o que você é ou quem você é, vocês vão ter uma dificuldade gigantesca para responder essa pergunta. Por que essa dificuldade? Porque nós não paramos para pensar.
Então, nós falamos da nossa profissão, eu sou casada com alguém, eu sou filha de alguém, eu sou mãe de alguém, eu trabalho em tal lugar, eu tenho essa profissão. Mas esses são rótulos ou condições ou papéis que a vida vai nos trazendo e nós vamos sim abraçando, acolhendo, assumindo, porque são papéis importantes. Mas nós não somos isso. Então, quando eu falo, eu sou uma jornalista. Sim, efetivamente, eu sou uma jornalista. Esse é um dos papéis que eu assumi ao longo da minha vida. Mas a Juliane Guzoni, de verdade, na essência, que veio ao mundo para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, um chamado, essa Juliane não é apenas uma jornalista, hoje mentora, palestrante, enfim. Não, ela tem uma outra essência. E quando eu comecei a olhar para essa pessoa, para quem sou eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia que eu tinha, embora os outros muitas vezes percebessem, mas eu ainda não sabia. Ou seja, eu já comunicava o que eu era, o que eu gostava de fazer, o que eu posso fazer pelas pessoas, pela comunidade, pela humanidade, mas eu não havia pensado sobre isso. Então, essa é uma das provocações que eu já trago para vocês. Vocês têm noção do que vocês estão comunicando ao mundo, às pessoas que estão ao seu redor, ao longo da sua vida? Nós não temos. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é justamente essa. A comunicação, ela é pura emoção. Por mais que você queira racionalizar, não, Juliane, mas eu sou muito racional. Sim, nós podemos até colocar a nossa razão à prova, mas as nossas emoções estão ali contornando aquele pensamento, aquela racionalidade toda. Nós não conseguimos nos desfazer das emoções. Então, reconheça quem você é na ordem do dia. Quem você é, o que você sente, o que você pensa, porque tudo isso forma a pessoa que você é e molda a sua comunicação. Eu comunico o que eu penso, eu comunico o que eu sinto, eu comunico o que eu acredito, eu comunico as minhas experiências passadas, toda a minha vivência, toda a minha existência. Eu comunico com as histórias que eu conto, com a música que eu gosto, com os lugares que eu visito, com as escolhas que eu faço, com as palavras que eu uso. Então, veja, Ju, volta só um pouquinho no slide anterior. Inicialmente, eu peço para você olhar para você. Então, reconheça quem você é. E nesse reconhecer, o que eu quero trazer como provocação, perceba que você tem muitos pontos positivos, nós temos pontos negativos. Temos aquelas coisas que a gente não gostaria de falar para ninguém. Mas nós podemos revelar para nós mesmos quais são os nossos pontos fracos. Quais são as minhas fortalezas, as minhas grandes qualidades, os meus valores maiores. Mas quais são os meus pontos fracos? E eu faço esse convite para que vocês, então, a partir de hoje ou já de agora, comecem a fazer uma lista. Não vou contar para ninguém, mas eu tenho todos esses defeitos, ou melhor, eu tenho todos esses pontos que podem ser lapidados, que podem ser melhorados. E veja, você vai descobrir que tem muito a melhorar. Mas quando você começar a fazer a lista dos seus pontos positivos, ali você vai descobrir também que você tem muito a oferecer para as pessoas que estão ao seu redor, para os ambientes que você frequenta. Então eu faço esse convite com um tom assim de intimação. Faça as suas listas para que você comece a identificar o que você é, quem você é e todo o potencial que existe aí na sua existência a partir desses pontos fortes e dos pontos fracos e que você pode impactar a sociedade, o mundo, a humanidade de forma que você talvez nunca tenha pensado. Pode passar, Ju. Então, a partir do momento que você coloca esses pontos e torna isso muito claro para você, você vai conseguir identificar que tem pontos, né, tem momentos de fraqueza que você acaba deixando transparecer muitas vezes com a sua comunicação. Você pode ser uma pessoa muito negativa, uma pessoa que
não é exatamente aquela pessoa que se encoraja com a sua fala ou com o seu pensamento, mas também não encoraja as pessoas que estão ao seu redor. Então, a primeira questão é: o que é que eu estou propagando nesse mundo a partir dessa pessoa que eu sou? Porque nós somos movidos à emoção, e se eu tenho ali uma emoção negativa, perceba, se eu estou triste, ansioso, angustiado, se eu estou estressada, eu comunico tudo isso. E eu comunico como? Né? Como é que eu comunico? Primeiro, pela fala. A fala é uma ferramenta poderosa da nossa comunicação, mas ela não representa uma grande parte da nossa comunicação. Há quem diga que a nossa fala, ela representa algo em torno de 7% da nossa comunicação. E o resto, Juliane, e os outros 90%, 93%? Os outros 93% são o seu comportamento, o conteúdo da sua fala, o modo como você se conecta com as pessoas, o modo como você interage. Veja, a fala, além do verbal, das ideias que você propaga, do que você compartilha com o outro por meio da sua fala, ainda tem o tom de voz, o conteúdo da sua mensagem. Você é aquela pessoa que fala, que acredita em coisas mais positivas, que é uma pessoa que está sempre acreditando, né, em algo possível melhor do que o que nós temos agora? Ou você é aquele, né, da mentalidade fixa, que fala: ah, não, eu não nasci para isso, não vai dar certo, acho melhor não tentar, por que eu vou arriscar? O que você fala para você ou para o outro direciona a sua vida, porque quando eu falo para o outro, também estou falando para mim. Ah, não vale a pena. Não, para que guardar dinheiro agora? Eu tenho que viver o presente. Eu não vou, eu tenho que ser feliz hoje. Eu não vou ficar pensando no futuro, mas o futuro vai chegar. E quem vai cuidar do seu futuro se não você? Esse é só um pequeno exemplo. Ou quando você fala para uma pessoa que está muito próxima de você: ah, não vai dar certo, não, melhor a gente não arriscar um projeto novo. Eu acho que você não poderia dar um passo maior do que a perna. Veja quantas coisas fazem parte daquilo que nós expressamos e eu não paro para pensar. Nesse posicionamento, nessa fala, estão as minhas emoções, estão as minhas crenças, está a minha história. E tudo isso que eu compartilho, carregado de emoção, será que vai ajudar a minha vida a ser diferente ou melhor daqui para frente? Vou trazer um exemplo, aproveitando que a Ju está aqui, e é um caso que é meu, é minha história, né? Que a Ju teve uma participação muito grande. Eu passei por um momento difícil, né, na minha vida, quando a gente não se prepara para uma grande mudança, ou talvez mesmo quando a gente se prepare, porque quando vem uma grande mudança, quando vem uma onda de transformação na sua vida, você tem a sensação de que você foi atingido por um tsunami e você quase não escapa vivo, porque é muito pesado, é muito dolorido. Talvez vocês já tenham passado por momentos assim, desafiadores, onde você fica deprimido, você fica desencorajado, até mesmo para viver. E nesse momento, eu comecei a acreditar que a minha vida não teria outras oportunidades, outras possibilidades. Imagine, né, que se eu tivesse me mantido naquele lugar, se eu estaria aqui conversando com vocês. Não estaria. Mas, apesar de já reconhecer que eu estava com problemas emocionais, né, eu enfrentava uma depressão, essa é a grande verdade. E muita gente falava: vai fazer uma terapia, procura um terapeuta, procura uma terapeuta, procura uma psicóloga. E eu dizia: não, eu não preciso, não, eu vou dar conta sozinha, eu vou dar conta sozinha. E é como você remar contra a maré. Eu dou 3 braçadas e vem uma onda e me leva para trás. E em um determinado momento, né, eu conheci a Ju, encontrei a Ju, e ela falou: olha, não, realmente, existem ferramentas, existem caminhos. E eu, então, apesar de não acreditar que essa ferramenta terapêutica poderia me ajudar, eu falei: ah, quer saber? Tanta gente falando, eu acho que eu vou arriscar. Que sorte a minha ter arriscado. Porque eu estava morrendo afogada, nadando ali contra a correnteza. E a Ju veio e jogou uma boia para mim. E
eu precisei ajudar a sair daquela correnteza, mas eu tive alguém que me puxasse. O que eu estou querendo trazer com essa analogia que eu estou fazendo agora? Eu estou dizendo que quando você decide, quando você faz uma escolha, mesmo que você não acredite na oportunidade, na possibilidade, essa escolha pode mudar a sua vida. Você vai ter que continuar trabalhando, desenvolvendo projetos, acreditando, mas se você se permitir experimentar algo que para você era absolutamente inviável, incompatível com a sua vida, você nem acreditava que aquilo era possível, mas de repente você resolveu arriscar. Você vai conhecer um caminho que você não conhecia. E esse caminho pode ser a luz que você precisava para a transformação da sua vida. Então, é só um exemplo de uma decisão, uma escolha que nós fazemos e que pode mudar a nossa vida. No meu caso, me tirou da depressão. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos projetos, mas eu não tinha força para colocar esses projetos em ação. E uma escolha ajudou a transformar a minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu falo isso para a Ju, porque a partir da terapia nós viramos amigas, hoje a gente compartilha a experiência, a gente compartilha conhecimento, troca, né? Faz muitas trocas para que a gente consiga transformar outras vidas, levar para outras pessoas aquilo que um dia nós experimentamos. A Ju também, eu não sei se ela vai falar sobre isso, mas ela também fez uma transição de carreira. E se você não tivesse se permitido essa mudança, essa metanoia, né, na sua vida, você ficaria no mesmo lugar. Quando o seu marido ou o seu irmão, um grande amigo, fala para você, eu acho que nós poderíamos pensar numa mudança. Quem é você naquele momento? Você é a pessoa que fala para ele, nossa, caramba, conte comigo, eu vou estar com você, qual é a mudança, eu quero ver, conhecer esse projeto. E você é a pessoa que vai encorajá-lo? Ou por medo, né, de não conseguir manter aquela pequena tranquilidade que vocês têm, você vai dizer, eu fosse você, não arriscaria. Eu fosse você, não sairia desse emprego. Não abriria uma nova empresa. Será? Eu acho melhor você não fazer isso. Gente, nós fazemos muitas vezes isso com amigos, com pessoas muito próximas. Quando eu decidi fazer uma transição de carreira, eu não ouvi uma pessoa que estivesse ao meu redor que dissesse para mim, vai, Ju, nossa, que maravilha, você precisa realmente, você tem condições, você já estudou tanto, você tem mestrado, você tem especialização, você pode fazer. Não. Elas diziam, mas você vai deixar a televisão, você vai deixar essa história que você construiu no jornalismo, você vai abrir mão da sua história, você vai abrir mão desse salário tão generoso. E essas pessoas não faziam por maldade. Muitas delas queriam me proteger. E nós, muitas vezes, fazemos isso com outras pessoas. Esse é um outro exemplo que eu estou dizendo. Mas quando o seu filho vem da escola com uma nota baixa, o que você fala para ele? Você acolhe? Você pede que ele tenta fazê-lo entender que ele precisa, que ele tem condições de empreender ali um pouco mais de esforço para alcançar o que ele tanto precisa naquele momento? Ou você olha para ele e fala, mas você é burro mesmo, hein, menino? Mas você é burra mesmo que não consegue tirar a nota e compara ainda com um amiguinho. Tem pais que fazem isso e não é por maldade, porque eles aprenderam a fazer isso. Então nós estamos repetindo, olha, a comunicação a partir de uma emoção que está lá nas entranhas, algo que ela aprendeu com os pais, ou que vieram dos avós, uma forma de comunicação que veio dos avós. E também a nossa comunicação, ela carrega traços intergeracionais, positivos e negativos. Você talvez um dia possa conhecer um descendente, sei lá, do Einstein, de Jung. Eu gostaria de saber o que é que eles estão propagando, porque a minha esperança é que eles sejam multiplicadores de mentes, de pensamentos geniais. Se não for uma mente genial, que nós tenhamos pensamentos geniais. A minha mente pode não ser genial, mas se eu plantar um pensamento, uma semente genial, o meu pensamento vai transformar a minha vida. E por que eu falo que transforma a minha vida? Porque nós passamos a
a acreditar em coisas diferentes, a pensar diferente. Quando eu penso diferente, eu passo a sentir coisas diferentes. E quando eu sinto coisas diferentes, eu vou agir de uma maneira diferente também. E quando eu entro em ação, quando eu propago as minhas ideias, quando eu estou em ação, buscando o melhor para mim, para o mundo, para as pessoas que estão ao meu redor, eu estou me posicionando, eu estou me fazendo presente. A comunicação é a habilidade que nos coloca presentes no mundo, por meio da fala e por vários outros recursos. Mas a fala é crucial, nós nascemos e se somos saudáveis, nós estamos falando. E se não falamos verbalmente, usamos linguagem dos sinais, usamos a linguagem escrita para falar o que nós acreditamos, para propagar aquilo que vem do nosso pensamento. Veja, o pensamento eu crio. Então, se eu até aqui você não se identificou com isso, não, eu realmente não consigo fazer isso aí que a Juliane está dizendo. Eu vou manter o meu padrão porque eu acho que não posso mudar. A primeira mudança sua tem que estar no seu pensamento. O seu pensamento vai alimentar as suas ideias. As suas ideias vão construir uma linha de raciocínio um pouco mais produtiva. Dali vem uma fala mais assertiva, mais positiva e produtiva também. E a partir desse posicionamento, da maneira como você se apresenta ao mundo, as pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. As pessoas vão acreditar ou desacreditar de você, mas se você está se posicionando, elas vão acreditar em você. A partir da nossa comunicação, o mundo percebe a nossa existência. Talvez alguns de vocês aqui me conheçam, alguns não. Se eu não viesse aqui, os que não me conhecem não estariam agora aqui me conhecendo. Eu não teria a oportunidade de compartilhar com vocês as ideias que eu tanto defendo e que eu tanto acredito. Eu preciso olhar para a minha comunicação se eu quiser ter uma presença mais perceptível no mundo. Mas eu preciso olhar para as minhas emoções se eu quiser ter uma comunicação mais eficiente. Quando eu olho para as minhas emoções, eu entendo essas emoções, eu percebo por que muitas vezes eu falo ou me expresso da maneira como eu me expresso. Quer um exemplo? Quando você está estressado, como é que você se comporta? Como é que você reage? Quando você está feliz, o que é que você fala para as pessoas ao seu redor? E aí tem ensinamentos que também não são novidade, eles são muito antigos. A neurociência tem nos feito, especialmente a neurociência moderna, tem nos feito entender muito esse processo de comunicação e de comportamento pelos estudos atuais. Mas nós temos um registro histórico muito antigo, mais antigo dos livros, que é a Bíblia, que também nos traz esses ensinamentos, e um deles, um apenas, é esse que está na tela. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, o que essa passagem bíblica, o que esse versículo quer nos dizer? Se você não pisa na bola na hora que você se expressa, ele até coloca, tal homem é perfeito. Nós sabemos que a perfeição, ela vai muito além disso, mas esse modo de colocar aqui na linguagem bíblica, tal homem é perfeito, ou seja, tal homem está pronto, porque ele consegue segurar o seu corpo de impulsos violentos, impensados. Eu sempre trago como reflexão, gente, um crime que um bandido cometeu, especialmente uma desavença. Vamos pensar num crime ali de acerto de contas. 2 bandidos que brigam por alguma razão. Eles querem um acerto de contas. Você acha que ele pensa para fazer aquele acerto de contas? Você vai dizer, pensa, claro. Sim, ele está pensando movido pelas suas emoções de raiva, de ira. E aquela emoção só quer a vingança. Quando a parte do nosso cérebro que processa as emoções entra em ação, a parte que processa o pensamento, a linguagem, praticamente é paralisada. Ou seja, eu não consigo raciocinar de forma clara. Eu estou raciocinando apenas movido pelas emoções. E eu estou num piloto automático. Eu estou agindo por impulso. É nesse momento que ele puxa o gatilho. Várias vezes. E comete um crime. Mas isso acontece às vezes dentro de uma casa, e você num momento de ira, ou numa festa, ou num encontro de família,
no momento de ira, uma pessoa que não é uma criminosa, ela comete uma grande besteira. Um crime, uma agressão, uma violência, uma palavra maldita. E depois, como é que eu faço? Eu vou correr atrás dessas palavras? Quem aqui nunca, que atire a primeira pedra, né? Quem aqui nunca falou alguma coisa e depois ficou pensando, meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu não precisava ter falado isso, ou eu não podia ter falado daquela maneira, naquele momento, naquele lugar. Quando a gente não pensa, nós cometemos esses erros. E por que eu não consigo pensar? Porque eu estou movida pelas emoções. As emoções sempre vão estar presentes, sempre. Eu preciso olhar para elas, não ter medo e de entender o que elas estão me dizendo e como eu estou reagindo a partir delas. Porque se eu não fizer isso, eu serei sempre um reflexo das minhas emoções. Eu sou um refém das minhas emoções. E aqui eu quero trazer para vocês, então, uma reflexão que eu trago como diagnóstico. Se vocês quiserem fazer uma foto, printar essa tela, por favor, façam isso. Esse diagnóstico está praticamente em todas as minhas aulas, palestras. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, porque esses são os 3 primeiros passos para você transformar a sua comunicação. Hoje eu tenho uma metodologia, eu desenvolvi uma metodologia onde eu consigo levar você de uma comunicação muito nebulosa, cheia de equívocos, para uma comunicação assertiva, clara, né, exponencial, como eu costumo dizer. São muitos passos, a gente não consegue fazer essa mudança numa aula, mas eu trago 3 passos que são fundamentais para você, a partir de amanhã, começar a se comportar de uma maneira diferente com os outros, mas, sobretudo, com você mesmo. Então, o primeiro passo que eu peço para você dar, né, o primeiro degrau que você sobe nessa escalada rumo a uma comunicação exponencial, uma comunicação clara e assertiva, como nós tanto desejamos, é você perguntar para você mesmo: como você se relaciona? Como eu me relaciono com as pessoas? Pense no número maior de pessoas com quem você convive. Como você se relaciona com elas? Você é aquela pessoa bacana, que todo mundo gosta de ter ao redor? Você está sempre colaborando, construindo, ajudando? Como você se expressa quando você está feliz, quando você está triste, quando está ansioso, quando está nervoso? Você se expressa, é daquela que está sempre se expressando numa explosão de emoção? Se eu estou feliz, uau, eu viro uma bomba atômica de felicidade. Nesse momento, a gente também comete muitos erros, né? A gente acelera o carro além da conta, a gente bebe além da conta, a gente compra além da conta. No momento de felicidade, de emoção exacerbada. Mas e quando eu estou deprimida, triste, que eu não vejo luz no mundo? Você fecha os olhos para a vida e acha que não tem solução mesmo? Então perceba como você se comporta nos lugares que você frequenta, com os grupos com os quais você convive. Como você age, como você reage, como você interage. Faça essas perguntas para você. Você vai encontrar informações que você não faz ideia que estejam presentes na sua vida. A segunda pergunta, segundo passo, comecei nesse degrau, você vai descobrir muita coisa respondendo essas questões. Aí você vai para o segundo degrau. Uau, que degrau é esse? Eu quero saber, e você precisa saber também, o que é que você anda propagando por aí quando você abre a sua boca, quando você se expressa, se expressando de forma corporal, mas também quando você faz as suas escolhas, toma as suas decisões, o que é que você propaga quando as pessoas olham para você e percebem as suas atitudes? O que é que você fala quando você interage com as pessoas? O que você compartilha? Que ideias você compartilha? O que é que você espalha para o mundo, já que a comunicação é essa habilidade que nos coloca presentes no mundo? O que é que você espalha? Você deixa para o outro fazer, falar, decidir? O que é que você deixa para o mundo? Comece a perceber que marcas, até o leão, até os animais selvagens, quando passam por algum lugar, deixam marcas. Quais são as marcas que você deixa pelos lugares por onde você passa? E aí nós vamos para um terceiro ponto. Por quê? E esse porquê eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro porquê é: por
que você faz o que faz? A Ju, eu acredito que vai trazer insights poderosíssimos depois. Por que você faz o que você faz? Por que você fala o que você fala? O que leva você a propagar essas ideias? De onde veio tudo isso que você acredita, tudo que você propaga? Por que você reage como você reage? Por que você faz o que você faz? É algo que você escolheu ou você está apenas reproduzindo um comportamento, um aprendizado que pode ter sido da infância, mas que pode vir de outras gerações também? Esse é o primeiro momento do porquê. O segundo momento é por que fazer diferente? A gente tem que ter um porquê na vida, a gente tem que ter um motivador, um efeito motivador. Por que eu preciso mudar? Por que eu quero ser diferente? Por que eu vou sair do ostracismo? Por que eu vou sair do anonimato? Por que eu quero colocar a minha comunicação em evidência e estar mais presente no mundo? Né? Há um porquê. Por que eu quero fazer diferente de tudo o que eu fiz até agora? Porque às vezes a gente parece uma tragédia. Meu Deus, respondendo essas perguntas da Juliane, eu descobri que eu estou sendo um péssimo exemplo de criatura divina. Mas é possível mudar. É possível fazer tudo diferente a partir de uma decisão, a partir de uma escolha. Antes de encerrar, eu quero fazer um pequeno momento de reflexão. Lembra que eu falei ali para vocês? Quem aqui nunca teve um momento daqueles em que, caramba, por que eu falei isso? Meu Deus, eu devia ter ficado de boca fechada. Meu Deus, se arrependimento matasse, eu estava morta agora por ter feito o que eu fiz, por ter falado o que eu falei. Eu quero que você pense agora em um momento da sua vida. Só um, viu, gente? Só um. Não precisa contar a história da vida toda. Escolha um momento. E nós temos atitudes que a gente se arrependeu, falas que a gente se arrependeu, gestos, escolhas. E aí eu pergunto para você, o que motivou essa sua atitude, que você se arrepende tanto, essa sua fala, que traz tanto arrependimento, tanta dor? O que motivou? Você vai encontrar ali uma emoção exacerbada, uma dor, uma raiva, uma revolta, uma indignação, algo que você não aceita. E aí eu vou ficar à disposição se vocês quiserem falar alguma coisa e trazer uma troca. Faça essa reflexão, mas mais do que fazer essa reflexão, se hoje você pudesse, como você faria diferente? É possível fazer diferente, não naquela história que já passou, mas quando hoje você pensa numa possibilidade de fazer diferente, o dia que surgir algo, um momento parecido, você vai se lembrar disso, você vai falar, eu posso fazer uma outra escolha, eu posso fazer diferente. E quando você se dispõe a fazer diferente, você cresce de forma absurda. Eu espero ter contribuído verdadeiramente, né, com esse workshop, com os ensinamentos que a Ju traz de forma tão brilhante. A Ju me apresentou um lado assim da vida carregado de espiritualidade, que eu vou ser eternamente grata. E tudo que eu espero nesse momento é poder, de alguma maneira, ter contribuído com o seu trabalho, Ju, e com a vida de cada uma de vocês que está nos acompanhando aqui. Eu que tenho muito que agradecer, Ju, e por essa parceria, né? Por essa troca muito bem colocada aqui para você, né? Que a gente tem realizado. E aqui eu estou também no meio de algumas clientes aqui minhas, com rostinhos bem conhecidos, outros primeira vez. Eu quero desejar assim, eu eu fico sem palavras, porque quando eu comecei falando da minha história, Ju, né, da transformação, quando eu chorava, quando eu assistia os programas de transformação, e ver isso daqui, que às vezes aos nossos olhos é pequeno, mas a gente sabe como Deus trabalha, né, em projetos que nos leva a lugares altos para a honra e glória dele.
E estar com você, ter essa oportunidade, esse privilégio de receber este presente, de estar aqui trazendo algo tão profundo sobre que a comunicação é emoção, sim, né? E devemos estar sempre atentos. Meninas, aproveitando a Ju, que ela tem um outro evento, celebridade é assim, gente. Alguém quer fazer uma pergunta para ela, fica muito à vontade. Alguém quiser, aí levanta a mão e eu libero o microfone. Fica à vontade neste momento. Tati. A Tati ligou a câmera. Quer fazer alguma pergunta, Tati? Ah, não? Ah, tá. Achei que seria. Meninas. Ô, Ju, A Leia. A eu vou Leia. responder as perguntas que vierem, mas quem quiser pode mandar perguntas Ah, é. também pelo Instagram. Lá no Instagram vocês encontram um grupo de WhatsApp no link da bio. Naquele grupo de WhatsApp vocês vão encontrar o meu número pessoal do WhatsApp. Vocês podem me mandar mensagens também pelo WhatsApp. Eu fico à disposição de vocês, porque propagar a comunicação, hoje sim, eu abracei isso como uma missão. Uhum. Leia, você quer fazer alguma pergunta? Quero. Dá para ouvir? Dá. Dá para ouvir. Tá. A Juliana falou, muito bom, gostei bastante, aprendi. Mas no final do slide dela tá, por que fazer diferente? E a minha pergunta é, por que fazer diferente e como fazer diferente se eu não sei fazer o certo? Porque o certo, para mim, é o que eu faço. Isso. Não sei se deu para entender. Uhum. Você só filosofei muito. Você entendeu, Ju? Entendi perfeitamente, Leia. Entendi perfeitamente. Aqui nós aprendemos. Eu costumo dizer assim: não existe certo ou errado. Existem várias maneiras de fazer as coisas. Mas em que momento eu considero que está errado? Está errado se compromete, né, a saúde física, emocional, espiritual de alguém, a sua ou de alguém. Se está gerando desconforto para você, se está gerando incômodo, tem algo de errado, precisamos melhorar. Se o que você faz, fala, propaga, age, enfim, causa uma dor, um desconforto, um incômodo para outras pessoas, tem algo que você precisa ajustar e melhorar. Então, por exemplo, né, o maior problema da nossa comunicação, ou um dos maiores problemas, é a agressividade, uma comunicação agressiva, que ofende, machuca, fere, e que nós vemos muito presentes, muitas vezes dentro das casas, nas escolas, dentro das empresas. Então, esse comportamento, ele é problemático, ele dá sinais de que algo ali precisa ser mudado. Se a sua comunicação, quando você vai se posicionar, quando você vai conversar com as pessoas, quando você vai falar em público, você tem um desconforto, você acredita que aquilo não é para você, você não está preparada, você não consegue elaborar as ideias, você não consegue ser clara ao falar, sim, tem um problema. Né? E eu digo que o problema não é a comunicação é um sintoma do seu problema. O problema é uma questão que vem lá do passado, que é emocional, pode ser um trauma, ou porque nós aprendemos a fazer errado. Um exemplo é a comunicação agressiva, muitas vezes é um modelo repassado de pai para filho, de geração para geração. E qual é o norteador, Leia? Para mim, outro dia, eu fui questionada, né? A gente é colocada na parede. E falaram, mas o que para você, quais são os parâmetros? O que é que você considera certo ou errado? Eu falei, princípios e valores. Valores até eles podem mudar. Você aprendeu coisas diferentes do que eu aprendi, você conviveu numa outra família, numa outra cultura, seus valores são diferentes. Roubar para algumas pessoas, né? Surrupiar, levar uma pequena vantagem, para algumas pessoas não é problema. Na minha lista de valores, isso é um grande problema. Mas se eu levo o conceito para princípios, o que são princípios? Vamos estudar, então, os provérbios de Salomão, porque ali tem muitos princípios. E os princípios vêm, sim, lá do passado, né? Filosofia, religião, eles trazem para nós. Princípio é algo que tem a ver com respeito humano, vem com a ética. Eu faço
Ninguém se incomoda com o que eu faço, porque não prejudica ninguém, e eu não preciso esconder. Qualquer pessoa pode saber o que eu estou fazendo. É sinal de que não há nada de errado com o que eu faço. Agora, a partir do momento que é melhor que as pessoas não saibam o que eu penso, não saibam o que eu faço, o que eu desejo, opa, acenda uma luz vermelha, porque tem algo de errado ali. E se você não consegue caminhar sozinha, procure ajuda, né? Há meios de você aprender a fazer melhor aquilo que você sequer sabe se está certo ou errado. Respondi, Leia? Sim, muito bom. Aprendi pra caramba. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém? Naquela hora, boa noite. Eu só queria elogiar vocês. Parabéns, muito bom, Ai, adorei. Tati, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela presença e coloque em prática. É isso que vai trazer alguma transformação. Coloque Sim, em prática. com certeza. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Tati. Grande abraço para você. Abração para a Leia também. Mais alguém? Eu com o microfone desligado. A Carol, doutora Carol, sensacional, adorei as colocações. Sempre admirei a Juliane do jornal, agora admiro mais ainda. Ah, que legal. Obrigada, Carol. Muito bom, muito bom. Meninas, então, como a Ju falou, né, ficando alguma pergunta aí que vocês queiram depois, vocês podem mandar, podem ir direto lá no Instagram dela, né, Ju? Manda lá, ou aqui o Pode, WhatsApp, pode. vocês estão lá no grupo, né, via WhatsApp também, mandar para mim, como vocês acharem melhor, tá bom? Lembrando que a Ju, ela tem um curso incrível de comunicação, então, por favor, vão lá no Instagram depois e vou disponibilizar, Ju, aquele teu e-book, lembra? Ah, da comunicação transforma. Pode compartilhar com elas, Ju. Pode compartilhar. Então, eu vou compartilhar esse e-book da Ju, né, com muitas dicas lá, muitas orientações. E procure aí. A Ju é uma mentora também incrível, né, com mentoria, palestras, enfim, muita coisa, né, para que nos faz crescer, amadurecer e nos fortalece como profissional, como seres humanos, né, Ju? É isso aí. Ju, muito obrigada Ju, pela tua participação. muitíssimo obrigada. Eu posso fazer uma foto aqui da nossa tela? Pode. Sim. Quem tá na câmera aí, só ouvindo. A Thaís está falando que acompanha as minhas lives de manhã. Dei um intervalo, viu, Thaís? Mas eu já vou voltar com essas lives. Que legal. Ô, Ju, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Grande abraço para você. Desejo todo sucesso e mulheres. Agora, preparem-se, porque agora o coração vai bater bem mais forte, hein? Ju, Deus Grande beijo, abençoe. Ju. Muito obrigada, tá? Eu quero retomar, então, ou melhor, continuar. Eu falei aqui para vocês sobre os padrões emocionais intergeracionais, né? O que eles são? Vamos aqui retomar. Mas eu quero trazer a consciência no seu dia a dia. A Ju trouxe ali em vários momentos o que você tem comunicado no teu dia a dia. E aqui, sempre na terapia eu falo assim, né? O centro, o foco é você em primeiro lugar. Se aqui eu convido a cada uma que está aqui a construir e deixar um legado a partir deste momento, né? O quanto prestar atenção na sua dinâmica emocional no dia a dia. O que você tem declarado em primeiro lugar a você. O que você tem alimentado nos seus pensamentos. Pensamento, sentimento, vai gerar uma ação. Alguma coisa vai ser executada, tanto para o bem quanto para o mal, né? E lembrando que nós repetimos comportamentos, nós repetimos padrões que lá na nossa fase de vulnerabilidade, né?
infância e adolescência, começando lá na gestação ainda da nossa mãe. E a ciência já comprova hoje aonde os mistérios da Bíblia são revelados através da ciência, que há sim heranças espirituais, há sim heranças emocionais, e através do quê? Inclusive do nosso DNA. Então, o que que você quer a partir de hoje? Gerar para essa nova geração, deixar para essa nova geração. E nós vamos entender aqui no próximo passo por que eles ocorrem, esses padrões emocionais intergeracionais. Devido ao quê? Eu acabei de falar, as fases mais frágeis da nossa vida. Por que frágeis? Porque lá você não tem discernimento. Porque lá você também não tinha filtro. Tudo que vem entra como verdade, né? Então, acontece aonde? No aprendizado de inconsciência durante a infância. Quando observamos e absorvemos as atitudes dos nossos significantes, ou seja, figuras de autoridades, né? As reações emocionais deles, e além disso, claro, os traumas, dificuldades enfrentados por gerações anteriores, como eu já falei, né? Que impactam, sim, a nós e os nossos descendentes. Lidar com esses desafios emocionais e relacionamentos. Essa influência cultural dentro do nosso ambiente familiar reforçam o quê? Essa herança emocional. E como romper? Antes de falar como romper, eu quero voltar aqui e eu quero falar com você. Quando eu falo, eu trato da questão da herança espiritual, é algo muito sério, delicado e quase não falado. Eu vejo assim, isso deveria ser o básico do básico, tratado em escolas, universidades, igrejas, dentro de casa. Você está aqui para que essa consciência ela seja despertada nesse transitar da sua geração. Sim, heranças espirituais, elas são reais. Então, não basta todo o nosso sofrimento no aprendizado, ainda herdamos algo para lidar. Então, você tem enfrentado situações que talvez você não tenha dado conta e você não tenha entendido por que isso tem acontecido. E você procura ajuda, você procura muitos caminhos e isso não tem resolvido o suficiente. Eu quero, neste momento, chamar essa atenção especial. Os teus olhos, eles precisam sair aonde você olha somente para as circunstâncias do seu dia a dia. Eu preciso elevar o meu olhar para um plano espiritual, porque somos um ser trino formados de corpo, alma e espírito. Não tem como dissociá-los. Você é isso. E antes de estar num corpo, ter emoções, você é espírito. Então, eu quero chamar a atenção para isso, para que você entenda o porquê. O que eu vou tratar aqui, né, agora, para você entender um pouco mais. Vamos entender agora, então, como romper, começar a romper. É claro que aqui em uma hora, né, de conteúdo, não conseguimos falar e tratar de tudo. Mas começa onde? Pela conscientização desses padrões, porque é o primeiro passo para a quebra de ciclos negativos. Quando falamos de ciclos emocionais, padrões emocionais intergeracionais, tem o positivo também, tem o saudável. Inclusive para você aprender a lidar e ter dado conta de situações muito difíceis. Não é de todo ruim, tem as coisas boas também. Mas precisamos nos conscientizar do impacto dessas emoções herdadas. Você tem tido consciência disso? Você sabia disso? Depois até eu vou abrir para perguntas. Você vai me responder, ou se já quer escrever aí no chat. Temos o poder de transformar, sim, cicatrizes em forças, fortalezas. Romper esses padrões não é apenas libertar-se do passado, mas o quê? O que que nós viemos fazer aqui? Construir um futuro emocionalmente mais saudável para nós e especialmente nos preparar e preparar essa nova geração que está aí. Se falando de espiritualidade, o que que a Bíblia nos ensina sobre a importância de transformar o que nos fere em algo que nos fortalece? O teu passado, ele com certeza não foi fácil. Ele foi muito desafiador, talvez até terrível. Mas quando você olhar para trás, esse teu passado, ele deve te fortalecer. Você vai olhar para trás e você vai dizer: Uau, e não é que eu superei? Uau, não é que eu estou aqui sendo uma mulher que tomo sim as rédeas da minha vida emocional. E por que falamos em heranças espirituais? Porque lá já em Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, fala
lá no capítulo 20, que sim, os pecados dos pais visitam os filhos e influenciam gerações. Mas o que eu quero trazer aqui é a promessa. O que eu quero trazer aqui é a esperança, é a mensagem que a misericórdia de Deus, ela excede muito mais anos. Então, ou seja, podemos escolher a transformação e a bênção. Mudando o quê? A trajetória da nossa história familiar. Em 2 Tessalonicenses 3:3, diz assim: Mas o Senhor é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O que que nós temos visto nesse mundo atual? Uma atuação terrível e crescente do mal. Eu quero trazer aqui, se alguém assina a Brasil Paralelo, tem a oportunidade aí de assistir, tem um documentário recente aí chamado A Fantástica Fábrica de Sanidade. Ali eles trazem estatísticas assustadoras. E eu pergunto para você aqui, o quanto você está preparada para enfrentar o que ainda vem? Não estou aqui para assustar ninguém, ao contrário, estou aqui como mensageira de paz, né, de esperança. E nesse documentário, ali diz que até 2030 a Organização Mundial de Saúde traz que a depressão vai ser a doença número 1 deste século. Então, nós já conseguimos ver isso aqui no nosso dia a dia, né? O Brasil está em quarto lugar no mundo em depressão. Primeiro em ansiedade. A OMS, ela também fala que a cada 4 pessoas, uma em algum momento tem ou terá um transtorno mental. Talvez você more em 5 pessoas na tua casa, em 4. Você parou para pensar? Se em cada 4 pessoas, uma vai ter algum momento de transtorno mental. Talvez a gente já esteja vivendo isso. Talvez você já esteja vivendo isso. Ou vai viver, ou pode ser um familiar, como pode ser você, né, que já passou ou passará por isso. Então, eu preciso trazer, né, esse despertar que você precisa se preparar para ser fortalecida emocionalmente, espiritualmente, para que aqui, mulheres, vocês sejam aquelas que vão levar a sua esperança, que vão levar essa mensagem de paz. E já aproveitando, você terá um espaço onde juntas a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu gostaria de atender muito mais mulheres individualmente, mas humanamente impossível, né? E para isso Deus tem tocado em meu coração a criação de uma comunidade chamada Maturidade Trino. E lá, nesse espaço, o universo feminino será explorado no ser trino que nós somos, corpo, alma e espírito. Ali nós teremos convidados especiais. Ali você terá a oportunidade de ocupar o teu espaço, de ter um espaço que você vai poder chamar de teu, levar lá o teu depoimento, o teu testemunho, a tua angústia, né? Esse é um espaço especial. E que a Juliane já é uma das primeiras que estará lá com a gente, já está, né, com a gente. E eu quero fazer esse convite. Então, por favor, me procura depois no WhatsApp, manda mensagem, fala, Juliane, eu quero fazer parte dessa comunidade. É uma forma uma plataforma por assinatura, né? Hoje é R$ 49,90 mensais, aonde mensalmente eu estarei com vocês. E aonde a gente vai estar falando sobre esse despertar. Aonde vocês serão multiplicadoras, onde vocês serão treinados, preparados para isso, né? Então, fica esse o meu convite. Voltando aqui, agora, eu quero continuar. Eu falei para vocês que eu ia trazer um passo a passo. Essa foi a promessa. A Ju já trouxe aí 3 passos muito importantes. E qual que é a proposta aqui? Vou colocar assim: viver em plenitude, viver de forma plena. O que que é viver em plenitude? Você vive em plenitude? O que que é? Você é feliz, independente das circunstâncias. Falar essa palavra felicidade, ela fica um pouco estranha, até soa meio estranha, né, para os nossos dias atuais. A correria, né, a sobrecarga, problemas e mais problemas surgindo a cada dia, os desafios, as intempéries. Mas podemos sim e devemos viver de forma plena.
E para isso, não quer dizer que você não vai sentir mais nada. Ao contrário, você vai continuar sentindo, você é humana. Mas a proposta é que você fique menos tempo possível dentro do vale. Porque ali é o momento, a oportunidade de você crescer. Porque nós não crescemos em dia de festa, mas sim no vale. Mas saia o mais rapidamente que você puder dali, porque você vai levar muitas ferramentas. Conhecimento, aquele conhecimento que liberta, como diz a palavra de Deus, perecemos por falta de conhecimento, né? E implementando aqui, eu gosto muito, quem assistiu a minhas aulas, ou já participou de alguma conversa, ou mesmo a terapia comigo, eu gosto muito de tripé. E esse tripé, ele veio para mim. Priorize-se. Qual que é o teu primeiro passo? A tua primeira ação? A Ju já falou alguma coisa aqui a respeito um pouco daquele foque em você, olhe para você. Você tem se priorizado? Reflita aí um pouquinho. Você tem se priorizado? Você quer ajudar a todos? Pensa nos filhos, pensa no marido, pensa no trabalho, pensa na carreira, pensa em todos. Mas quando te pergunto, qual é o teu maior sonho? Você consegue responder? Priorize-se. O primeiro passo. Você só vai conseguir chegar a um despertar de consciência, de elevar espiritual quando você começar a se priorizar. E o que é esse priorizar-se? Coloque o foco no que é essencial. Não tá fácil, né? Priorizar o que é essencial no dia a dia, né? Mas você precisa definir suas prioridades. Você também precisa reconhecer os padrões. Eu tenho atendido muitas mulheres, né? Nesses 2 últimos meses, muitas mulheres mesmo têm me procurado, graças a Deus, e elas vêm com quase um padrão, sabe, de queixa. Eu preciso me encontrar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu me encontro perdida. E algumas delas, quando numa primeira conversa, elas já conseguem identificar e reconhecer alguns padrões que vêm se repetindo. E algumas falam assim: eu estou repetindo o padrão da minha mãe, a trajetória dela. Ou eu estou vivendo o que minha mãe vivia com o meu pai, eu estou vivendo com o meu marido. Eu estou vivendo com a minha família, eu estou vivendo no meu trabalho. E por que você tem vivido isso? Enquanto não sanar aquela dor e trauma emocional, aquela herança espiritual e emocional, né, dos antepassados. A Bíblia fala dos antepassados, né? Sim, a visitação da iniquidade acontece. Enquanto você não procurar resolver, que vai ser o próximo passo, né, de curar seus feridos. De tempos em tempos você é sequestrada por essa emoção negativa, por essa crença limitante, e ela passa a controlar a tua vida. Como tem sido o teu dia a dia? Quem realmente está no controle? Você, conscientemente, ou as tuas emoções de tempos em tempos? Haja com intenção. Identifique o que realmente importa na sua vida emocional. Emocional, espiritual. Reserve um momento para refletir sobre padrões emocionais repetidos na sua família, né? Como eu já estava falando. Dedique tempo e energia para iniciar essa transformação. Você quer encerrar 2024 de forma transformadora? Você quer adentrar a um ano novo, 2025, diferente? Foque no que é essencial. Priorize-se. E agora nós vamos para o segundo passo. Cure suas feridas. A Ju já falou alguma coisa aqui muito bem. Você precisa, para curar as suas feridas, você precisa olhar para o passado com coragem. E começa como? Aceite sua história. O que que geralmente o ser humano tende a fazer, especialmente hoje, né, com as redes sociais? Comparações. Nossa, como eu queria isso para mim, como eu queria ser essa mulher, como eu queria ser esse homem, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquele emprego e tal, sempre se comparando, né? Então, olhar para o passado, vem a vergonha, vem a culpa, vem o medo, vem o sentimento de humilhação, porque a minha história foi triste e feia. Aceite sua história. Sabe por quê? Porque ela é o teu poder. Não há como romper ciclos emocionais, espirituais, sem encarar de onde eles vêm. Você conhece a tua história? Você conhece a história da tua família?
Você entende por que que algumas doenças, algumas situações, condições estão tão presentes? Procura de entender, conhecer e encarar. E aí eu falo para você, busque cura, busque ajuda. E na maior parte, é difícil andar sozinho, é difícil. Mas em algum momento você vai precisar dar a mão para alguém. Então, e tem muitas ferramentas, muitos caminhos, né? A terapia, é claro que é uma delas. Uma delas, a terapia não resolve 100%. Você precisa somar a uma outras ações. Perdoa e auto-perdoa-se. Eu preciso trazer essa questão do auto-perdão, porque o que acontece? Quando você fala, pode falar assim, mas eu já liberei perdão, mas alguma coisa fica ali impregnado, né? Em um ciclo emocional repetindo e você não consegue sair dali. Eu também já tenho identificado em vários atendimentos meus, aonde essa pessoa ela até perdoou outros, mas ela não conseguiu se perdoar, porque ela não consegue olhar para trás, para o passado dela com coragem e realmente também se perdoar. Então, além de liberar perdão para outros, você precisa liberar perdão para você. Você precisa aprender a pegar leve com você. Então, permita-se perdoar a si mesma e também aqueles que influenciaram a formação desses padrões. A tendência nossa é sempre apontar o dedo para o outro, né? Culpar pai, mãe, patrão, professor, enfim, líder religioso. Mas quando você toma a atitude de perdoar, você abre caminho para essa verdadeira transformação. E o terceiro passo aqui, fortaleça-se emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Construa uma base sólida. Como? Não tem como não trazer espiritualidade, não tem como não falar de Bíblia, né? Porque ela já traz tudo. Renove sua mente. Precisamos renovar e não nos conformar com o quê? Com o mundo, com este mundo do jeito que ele está. Como eu falei, olha as circunstâncias, fica nas vistas a desespero. Eleva o meu olhar à esperança, porque uma visão me é dada. Cultive novos hábitos, fortaleça relacionamentos saudáveis. Para isso, você vai precisar substituir ou eliminar de vez crenças limitantes, ou seja, negativas, por verdades libertadoras. Pratique atitudes que fortaleçam sua saúde emocional e espiritual. Romper padrões que envolve aprender a criar vínculos mais saudáveis e equilibrados. Aqui eu quero, mais uma vez, frisar sobre esse vínculo saudável. Nós só conseguimos chegar à nossa essência, reconectarmos conosco mesmo, quando nós passamos por essa base emocional, né? Curando nossas feridas, nos resolvendo emocionalmente. Resolver emocionalmente, precisamos voltar para o passado. Em algum momento você vai precisar, né? Enfrentá-lo de frente. E isso vai enquanto a gente viver, tá? E treino, consciência e estabelecer esse relacionamento saudável em primeiro lugar com você mesma. Você se ama? Responda para você mesmo. Você se ama? A Bíblia diz que nós só conseguimos amar o próximo para amar o próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Eu só vou conseguir amar o próximo de fato se eu me amar primeiro, né? São coisas aqui que eu estou trazendo que muita coisa você já sabe, né? Mas nós precisamos resgatar o relacionamento saudável, primeiramente com você. E aí você vai chegar aonde é necessário. Reconexão espiritual, é isso que o mundo precisa. Tem nada a ver com religião. Reconexão espiritual, voltar ao primeiro amor para aquilo que a gente foi criado. Houve um romper, houve um cancelar, né, com este primeiro amor e nós precisamos resgatar. Então, e de que forma? Nos reconectando. Em primeiro lugar com você. Pessoas estão perdidas, pessoas estão indispostas, desanimadas, sem força para levantar da cama, porque elas não sabem quem elas são. Você só vai saber disso quando você reconectar.
voltar ao primeiro amor. E que primeiro amor é este? Aquilo e para aquilo que Deus nos criou e estamos nesse mundo. Você não está aqui a passeio. Você veio aqui, mulher, cada uma de vocês que estão aqui, a cumprir um propósito. E essa minha mensagem de esperança, de paz, e que vocês se tornem multiplicadoras, multiplicadoras. O que eu passei aqui eu vou disponibilizar depois lá no grupo como PDF, tá? A parte da Ju também, a minha parte. Então, ali vocês terão os 3 passos, inclusive para multiplicar, né, para passar. Aqui eu tenho algumas líderes aqui no meio, né, mulheres que são influências, né, nos seus ambientes. Todas nós somos, de alguma forma, dentro de casa, né? Podemos morar só com a mãe, só com, né, com a nossa família, ali nós somos influência, né? Então é muito importante. E eu vou disponibilizar para você. E o meu convite, sim, é que você faça parte dessa comunidade Maturidade Trina comigo. E que mensalmente a gente esteja em encontros assim, falando de tudo que pertence ao ser mulher, né? De tudo que nós precisamos desenvolver, trabalhar neste mundo, como profissionais, como mulheres, mas também levando a esperança de que algo muito maior e melhor nos espera. E que elaborar planos faz parte, mas que entregar os nossos planos para aquele que os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Isso nos dá esperança, isso nos dá alento e faz com que a nossa vida se torne mais leve e que a felicidade, que é o sentir a paz que excede todo entendimento humano, faça parte da tua vida. Sim, uma vida leve, vida em plenitude. Nós precisamos fazer com que essa paz, essa leveza, essa serenidade, que primeiro tem que fazer parte da tua vida, seja levada à sua geração seguinte. Quebra de padrões familiares é necessário, se faz necessário. Eu vou colocar aqui uma oração. Essa oração, ela vai te levar a cancelar todo o legado que você tem recebido. Legado que, de alguma forma, tem atrasado a tua vida, tem atrasado a tua descendência, tem atrasado os seus dias, tanto profissional, tanto pessoal, como mãe, esposa, enfim, como filha, como irmã, como líder. E essa será o teu momento de cancelar. O que diz lá em Êxodo 20, aonde quando confessada a iniquidade, nós somos abençoados até 1000 gerações. Então toma posse disso e se aproprie que de padrões emocionais intergeracionais novos, renovados de bênção. Até agora, qual foi o teu padrão emocional? De tristeza, de sobrecarga, de o teu dia a dia penoso, o trabalho que você tem que se esforçar muito para acontecer, para ter resultado, os filhos cada vez mais difícil de lidar, o trabalho cada vez mais pesado, a vida precisa ser leve, porque essa é a promessa para nós, né? Então nós vamos acessar algo que traz toda uma espiritualidade, um quebrar de barreiras e um construir de fortalezas permanentes, genuínas e duradouras, com aquele que nos concede isso. Essa oração que eu vou mostrar agora aqui na tela, talvez vocês não vão conseguir ler, mas eu vou fazer ela aqui com vocês. E depois, né, vocês vão ter disponibilizado no PDF, tá bom? Eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui com você um fundo instrumental aqui. Vamos nos preparar. O ano de 2024 se encerra com essa liberdade, com essa paz, com essa serenidade, com a mansidão, domínio próprio, né? Com os frutos do Espírito. Agora sim, né? Sim.
Essa é a oração. Eu quero que você, nesse primeiro momento, se puder descansar as tuas pernas, ficar bem relaxada, pode ficar na cadeira, as pernas, fecha os olhos. Enquanto eu faço essa oração aqui, eu declaro para a tua vida cancelar e o confessar de toda a iniquidade que em algum momento lá atrás, seus antepassados, seus pais, avós, e onde tua família, teus filhos, tua geração vem sofrendo desde então. E a tua vida ela tem sido tão difícil, tão pesada no dia a dia. Às vezes você está bem, mas na maior parte você está mal. E que os seus dias eles sejam melhores, né? Melhores. Porque basta cada dia só. Não vamos criar mais, né? Vamos nos apoderar daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos traz esperança, como diz a palavra de Deus. Eu quero nesse momento que você respire, você se prepare a tua mente, o teu corpo para confessar aqui comigo. Quebrar todo o laço com as trevas. Quebrar todo o acordo do mal. Enche bem a tua barriga de ar e solta o mais lentamente pela boca. Fecha os olhos. Vai respirando. Respira. Solta o ar o mais lentamente pela boca. Caso você fique tonto, pode dar um pouquinho de tontura. Volta a respirar normal, mas retoma a respiração. Continua a respirar. Mantém os olhos fechados e vai respirar. Pai amoroso, venho diante de Ti neste momento, buscando libertação dos padrões familiares que têm afetado minha vida e a vida dos meus antepassados. Reconheço que esses padrões têm sido fonte de dor, sofrimento e limitação. E desejo romper com eles pelo poder do Teu perdão e redenção. Primeiramente, Senhor, peço que removas de mim todo choque, trauma, medo e terror associados aos padrões familiares que têm sido transmitidos ao longo das gerações. Liberta-me, Senhor, de qualquer influência negativa que esses padrões tenham exercido sobre minha mente, meu coração e meu espírito. Que eu seja restaurada em Tua paz e liberdade. Peço diante de Ti, Senhor, os pecados de minha linhagem familiar e os meus próprios pecados, que têm contribuído para a perpetuação desses padrões. Reconheço o abandono, a inversão parental, o abuso em todas as suas formas, as doenças físicas e mentais, o orgulho, os vícios, a rebelião, a raiva, a rejeição, a insegurança, o controle, a possessividade, a religiosidade, a manipulação, a traição e o pecado sexual e perversão. Pelo poder do Teu perdão, Senhor, escolho perdoar a mim mesmo e aos meus antepassados por esses pecados.
Libero-os do peso desses padrões e das consequências que têm trazido sobre nós. Conceda-me a graça de perdoar e liberar aqueles que nos influenciaram negativamente, permitindo que o amor e a misericórdia fluam em nossos corações. Renuncio a todos esses padrões familiares e as maldições que têm acompanhado nossas vidas. Pela obra redentora de Cristo na cruz, declaro minha libertação desses pecados e maldições. Recebo, Senhor, a liberdade que vem de ti, rompendo com o ciclo destrutivo que tem afetado nossa família. Que a tua luz divina dissipa toda a escuridão, que o teu amor cure todas as feridas e que a tua verdade nos conduza à plenitude da vida. Capacita-nos, Senhor, a viver em conformidade com a tua vontade, superando os padrões do passado, caminhando em novidades de vida. Em nome de Jesus, eu declaro essa libertação e quebra de padrões familiares. Amém. Respirando, abrindo os olhos devagar, eu declaro, como essa mensageira, né, de paz e de esperança, que Deus tem me habilitado para a honra e glória dele. Não importa que eu seja diminuído, mas Deus nos honra. Cada pessoa que está aqui, vocês têm sido honradas, onde vocês têm colocado os pés e as mãos, não tenho dúvida disso, tá? E eu decreto a felicidade na vida de vocês, através do viver em plenitude, né? Do viver de forma plena. É fácil? Não, não, não. Daqui a pouco, ou amanhã, vêm os pensamentos invasivos, lá da nossa história. Mas o que a gente faz? Gentilmente a gente fala para nossa mente: mente, está tudo bem. Eu assumo daqui. A minha história eu respeito, mas ela fica lá. Porque eu vou viver o presente de Deus para minha vida. Eu vou abrir para perguntas agora. E eu quero que, se algo tocou, né? Gostaria muito de ouvir o que te chamou a atenção e que talvez, se você tiver, né, quiser, obviamente, compartilhar algo quais têm sido os seus padrões emocionais, intergeracionais que você identificou em toda essa nossa fala, minha e da Ju, né, e que tem se repetido no teu dia a dia. E você, a partir de hoje, né, depois dessa oração, desse decreto, você está disposta, decidida a romper. Então, eu achei interessante a fala da Ju, quando ela disse sobre o falar agressivo, que a gente deveria meditar, né? Que todos nós já tropeçamos no falar. Então, às vezes, eu nem quero falar agressivo, mas o tom de voz faz parecer agressivo. Então, eu acabei buscando na minha história, né? E é assim mesmo, é de fato algo vivido dentro de casa e a gente acaba reproduzindo. E hoje eu vejo nos meus filhos um falar rústico assim, grosseiro às vezes, e eles também não querem faltar com respeito, mas é só aquele falar que eles sabem, né? E aí a pergunta da Leia: como que a gente vai fazer para romper com isso se a gente já está vivendo isso? A gente às vezes não sabe fazer o certo, né? Quando a Leia falou, eu fiquei buscando a minha própria história, né? E daí eu pensando que só mesmo Deus para poder fazer essa transformação na gente, a partir do momento que a gente busca e deixa Deus trabalhar na vida. Também tem isso, né? Porque muitas vezes a gente nem reconhece, né? Então, eu reconheço que eu preciso ter uma comunicação mais calma, mais tranquila, menos agressiva,
e até sem intenção de ser, né? É o tom de voz que a gente foi criado, a gente acaba reproduzindo. E, e também muito ativismo, né? Essa mania da gente querer fazer justiça em tudo, né? Então, isso aí também leva a gente a ter um comportamento assim. A gente devia ver a vida com mais leveza, as situações mais como na direção de Deus, né? Na mão de Deus, ao invés da gente querer fazer as coisas pela força do próprio braço, confiar mais no Senhor e não querer esse ativismo político, um ativismo dentro de casa também, o tempo todo querendo brigar pelas coisas, né? Então, é isso que eu senti, que eu tenho que refletir e buscar mudar, né? Às vezes a resposta vem tão pronta assim, até sem a gente querer, né? Se a gente está escrevendo, a gente consegue mudar, até editar, mas depois que a gente falou, não tem mais jeito, né? Obrigada, Ju. Muito bom. Muito bom que você trouxe, Marisa, que me proporciona a responder, né? Por que que nós fazemos o que fazemos, né? Como ser diferente? E uma coisa que eu tenho falado, né? Enquanto vivermos neste mundo, a gente vai precisar se treinar e se monitorar diariamente. Vocês acham que comigo é diferente, mesmo com o conhecimento que eu tenho, mesmo sendo terapeuta emocional? Não, não é diferente, né? Mas são escolhas diárias, e são milésimos de segundo, eu falo. Bênção ou maldição que você escolhe, né? E por que fazemos o que fazemos? Né? Como até a Ju trouxe a pergunta lá. Nós buscamos o amor em tempo integral. E o que é buscar o amor? Buscar ser amadas. Quando eu falo em voltar ao primeiro amor, reconectar com a gente mesmo, é essa falta que o mundo busca. Quando as pessoas se dedicam assim demais, de forma exacerbada no trabalho, e às vezes crescem, têm sucesso, né? Conseguem riquezas e mais riquezas. Temos N exemplos aí no mundo, né? Ou aquela pessoa não servir no dia a dia, serve, nossa, eu preciso servir, eu preciso servir o colégio do meu filho, eu preciso servir a igreja, eu preciso servir os meus da minha casa, ela não consegue parar nunca, né? E muitos outros exemplos. Você vai parar. E olhe para si, se avalie e se pergunta: por que que eu estou fazendo isso? Uma emoção negativa está tomando conta de mim aqui, uma falta, então eu me desregulo emocionalmente e eu preciso sanar essa dor. E aí vem o quê? Vem essa aspereza, né? Essa rispidez, às vezes, no falar. Mas é, gente, o quê? Um reflexo de algo muito, mas muito mais profundo que ainda precisa ser resolvido. Ainda precisa dar atenção, né? E a gente não deve olhar isso de forma só negativa. Sabe por quê? Porque quando, naquele momento, eu me descontrolo, eu respondo alguém, né, de uma forma mais agressiva, mas eu tô tendo a oportunidade de parar e olhar e me observar naquele momento, por que que eu tô fazendo isso? O que que me levou? O que que algo ainda pode estar respingando lá do passado, lá da minha referência quando criança, o que eu recebi, né, no meu DNA, nas minhas heranças emocionais, espirituais. Então, nós estamos tendo a oportunidade aqui, meninas, de fazer essa autoanálise e de assumir o controle. Vamos resolver 100%, ser perfeitas a partir disso? Nossa, nunca mais vou perder, né, a estribeira. Não. Só que você vai cada vez fazer menos isso, né? Cada vez ter aquele jogo de cintura de se controlar, né? E é possível, é totalmente possível. Sabe por quê?
Agora eu quero trazer a resposta principal, que vai fazer toda a diferença para esse workshop. Há alguém muito especial, esquecido entre nós, ou não tão acessado como deveria e ele está disposto para nós. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou esse ser para nós, chamado Espírito Consolador, Santo. Espírito Santo. Eu tenho experienciado aí Amém. nos meus últimos 6 anos de vida, eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento, né? Sou autodidata em muitas pesquisas, né? Neurociência, física quântica, epigenética, que trata, né, da alteração dos DNA, medicina chinesa, germânica, tudo que vem agregar, o que que eu faço? Eu fico com a coisa boa, né? Porque tudo, às vezes, acaba tendo algumas coisas que não, não vem de encontro aos meus princípios e valores, mas eu retenho, como a palavra de Deus diz, eu retenho que é bom, né? E tenho me aproveitado, sim, disso e tido resultados. E tenho experienciado algumas coisas com alguns bons resultados. Mas ao longo de todo esse caminho meu, eu percebi uma coisa, que muitas dessas coisas, quantos gurus aí no mercado, né, trazendo coisas boas e tendo muito resultado. Mas eles não são o quê? Permanentes. Guarde essa palavra, permanentes. E o que que o Espírito Santo de Deus, qual é o fruto do Espírito Santo de Deus? É o fruto aquele que permanece no trabalho. Às vezes coisas, né, aquela montanha russa no trabalho, na vida conjugal, né, profissional, uma montanha russa. Daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu tô mal, né? Não é uma coisa que vai de forma leve, né? É muito penoso, é muito esforçado, como a gente falou. Mas quando eu busco esse Espírito Santo de Deus, o que que é, gente, o Espírito Santo de Deus? Se nós somos espirituais, é aquela reconexão, voltar ao primeiro amor. E quando eu faço isso, o que era para ser de forma penosa, que era para ser efêmera, passageira, poxa, ganho aqui hoje, perco amanhã. Isso não acontece mais. Começa a parar, começa a cessar. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito de Deus, ele permanece. Quanto você tem acessado, conversado com esse Espírito, que é uma pessoa, a Bíblia fala que é uma pessoa, acessado a ele antes de você tomar uma decisão na tua vida, antes de você fechar o negócio, quando você vai falar respira com alguém, com teu filho, você dá aquela respirada e às vezes sim, você precisa se retirar daquele local e ir para o quarto, respirar e conversar com o Espírito Santo de Deus, para que ele te ajude nesse momento. Deus tem me trazido resultados, me dado resultados, principalmente nesses últimos meses, de 2024, de forma linda. E eu falo linda porque eu sou muito grata pelas pequenas coisas. Vocês não têm ideia como eu vibro por pequenas coisas. Eu aprendi. Então, se eu olhar para trás, já estamos no mês de dezembro, se eu olhar para trás de 2024, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu consegui realizar e Ele me deu mais ainda do que eu imaginava. Desde aquela pequena coisa até as maiores. E maiores ainda virão. E sabe como eu comecei a Glória a experimentar Deus. isso? Quando eu comecei a acessar muito mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu começo a me desregular emocionalmente, e eu vou lá e pergunto para ele, eu questiono, é incrível. Ele me responde. Ele me responde. Ele me dá esse discernimento que nos falta como seres humanos, porque a nossa referência, infelizmente, elas não são das melhores. Nossos pais sofreram muito mais que nós. Nossos avós, então, né? Quem dirá? E os nossos antepassados, né? E aqui nós estamos tendo a oportunidade de quebrar esses ciclos emocionais e transformar cicatrizes em fortalezas com uma pessoa poderosa com a gente. Era isso que eu queria trazer para vocês, era isso que eu precisava compartilhar com vocês, porque eu, Juliana, posso ter todo um passo a passo, quase uma receita, e pode dar certo até um certo momento, mas não vai permanecer. Mas com esse passo a passo, com as orientações e, primeiramente, a busca pelo Espírito Santo de Deus, não tem como dar errado.
você vai sentir essa felicidade, você vai sentir essa alegria e você vai sentir isso permanecer. Conseguir Amém. responder as perguntas? Leia, Sim. Marilza, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vê aqui no chat se tem um. Não. É, dá para ouvir? É que eu Sim. estou com fone. Tá. Ah, tá sendo muito, muito edificante, muito, muito bom esse momento, né? E, e quando a Ju colocou lá no site, e aí eu falei, ai, meu Deus, não sei se vai dar tempo e tal, porque esse final de ano foi bem agoniante de algumas coisas para fazer. Mas quando nas falas, eu anotei algumas coisas aqui, e eu achei muito interessante quando colocou assim: eu preciso olhar para as minhas emoções para saber e conhecer mais, no caso de mim mesmo, né? Cada um de si. E quando chega agora no final do ano, a gente parece que tem a sensação que, ai, acabou o ano. O que foi que eu fiz? Não fiz nada, né? Não sei se as meninas que estão assistindo sentem essa mesma sensação, mas a gente tem essa sensação e é uma sensação enganosa, né? Porque na verdade a gente fez tantas coisas, só que na nossa mente a gente fica assim pensando que não fez nada porque parece que não apareceu, né? Não sei, assim, falando, a Ju deve explicar os motivos pelos quais a gente talvez tenha essa sensação. Mas, assim, eu sempre também faço o que aconteceu comigo esse ano, né? Aí eu fiz uma listagem, eu tentei, mas não coloquei no papel, mas eu estava tentando colocar no papel. Aí, então, aí eu fico pensando, nossa, mas aí eu aprendi hoje que a gente tem que colocar, pode até colocar, mas a gente tem que ver a nossa ação e reação. Porque se a gente colocar só o que a gente perdeu, a gente não vai crescer, né? Então, tipo assim, aí eu tava colocando, oh, nossa, eu fui enganada. Eu fui enganada porque eu sofri uma fraude esse ano. Tá passando na minha cabeça que eu sofri uma fraude. Sofri uma fraude. Mas o que é que eu vou fazer com isso? Até, aí até hoje, eu fui lá no Pequenas Causas, aí o rapaz falou, não dá para fazer nada. Aí eu fiquei bem chateada, mas fazer o quê, né? Não vou me jogar do 10º andar, né? O que eu tenho que fazer? Senhor, tirá-lo não foi de mim. Tudo que nós temos é de Deus, né? Então, nós somos apenas administradores. Então, foi de Deus que a pessoa tirou, não foi de mim. E o que acontece? A gente tem que saber como. Aí vem a questão da reação, né? Como que eu vou reagir diante disso? Né? E muitas das vezes a gente fica entre parafusos porque a gente não sabe como reagir. Quando a Marisa estava falando, que às vezes é porque a gente às vezes se cobra da gente mesmo o responder, o fazer, não porque eu sou a mais velha, não porque sou eu que estou tomando conta, não porque sou eu. Então a gente acaba se colocando cargas que nem é preciso fazer. Como a Ju falou, a Juliana e a Ju falou, a gente precisa viver uma vida mais leve. E no dia a dia, às vezes a gente esquece disso. Uhum. Incrível. É. E por isso que a gente tem que se buscar e se achar todos os dias. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou falando assim do que eu senti, do que eu aprendi, mais ou menos, e Não, é isso na mesmo. verdade nem é uma pergunta, né? Mas eu queria Uhum. falar isso. Uhum. Alguém mais, antes da gente finalizar? Duas coisas para a gente finalizar aqui. E selar todo esse aprendizado. Tá? A Thaís, eu vi, até depois eu vi, a edição da música estava mais alta, né? Eu não vi, mas vocês vão ter a oração, né? Depois vocês vão conseguir fazer. E a Thaís me dá uma ótima notícia, ela quer entrar na comunidade por assinatura. Depois eu falo com você, Thaís. Maravilha, seja muito bem-vinda. Né? A Marilza já está lá dentro com a gente. E Eu todas. quero também. Joia, Leia. Pois eu falo com vocês no privado amanhã eu tenho contato com cada uma de vocês. E o que eu quero, então, selar aqui esse aprendizado, né? Duas questões para você, gera autoconhecimento profundo e aquilo que devemos ter muito, que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Precisamos entender duas situações. Primeiro, eu faço coisas,
eu respondo mal uma pessoa, eu preciso me sentir útil, porque eu busco amor. Então, eu preciso ser amada de alguma forma. É isso que a gente sempre busca e foge do sofrimento, tá? E quando eu faço isso na falta, tem algo a tratar. Gente, isso é fato. Às vezes até já ouvi algumas pessoas falarem assim: ah, não, eu não preciso de terapia. Não preciso. 100% de nós precisamos de terapia. 100% de nós, né? Então, entender isso. Eu busco amor o tempo todo, eu busco ser amada, porque o sentimento de abandono, rejeição, ele é muito presente na nossa vida. E não começa só pela situação do que os nossos antepassados viveram, em sofrimento, ou que a gente aprendeu a partir lá da barriga da mãe. Não, não é só isso. Ao contrário, começa lá na queda. Pecado. O pecado é a iniquidade que vem nos separando dessa alegria, dessa felicidade. Mas há uma forma de resgatar essa reconexão com o ser espiritual, onde a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Vocês estão entendendo? Né? Tá, essa é a primeira situação de ficarmos atentos. E a segunda, eu vou trazer uma base bíblica fortíssima. Eu tenho meditado aí, nesses mais de um ano aí, nessa palavra, e cada vez mais que eu falo, cada vez mais que eu atendo, cada vez mais que eu vivencio a minha vida e presto mais atenção no dia a dia, eu não tenho dúvida que é isso mesmo. 1 Pedro 1,13. Medite depois. E também pesquise em outras versões, né? Tem essas versões atualizadas, e aonde diz que lá nós temos que cingir os nossos lombos de conhecimento e sermos sóbrios. Em algumas versões, se eu não me engano, a nova NVT, a nova versão transformadora, ela fala desse ser sóbrio. Ser sóbrio, ela fala lá do autocontrole, exercer o autocontrole. Com certeza alguém já viu alguém bêbado na vida, né? Já se deparou com alguém bêbado, ou em algum momento até tenha, né, no seu passado ficado bêbado. Um bêbado, uma pessoa ali tomada né, pelo álcool no seu cérebro, ou desregulada emocionalmente, ela se dá conta do que ela está fazendo? Não, né? Ela não é sóbria naquele momento. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar sóbrios, ser sóbrios. Então, o que é ser sóbrio? Autocontrole emocional. E quando é falado nisso, de ser sóbrios, o que que acontece? Eu falo assim, o único controle nos permitido nessa terra é o controle emocional. Não é o controle de, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir tristeza. Não, não é isso. Você vai sentir. A única questão é a tua reação e o que você vai alimentar a partir do que você sentiu. Então, esse controle é o único que nos é permitido, controle emocional. O resto, controlar o outro, controlar resultados, né, de trabalho, enfim, nosso dia a dia, é buscar angústia e sofrimento para a nossa vida. Então, essas duas situações, o que eu estou buscando em ser amada, em ser útil no meu dia a dia, e aonde quando eu vejo que eu não consigo, a irritabilidade, a depressão, o medo, a culpa, a vergonha, e assim vai, toma conta de mim. E outra questão, só me é permitido controlar a mim mesma, através do controle emocional, né? E quando eu tenho esse controle, olha, meninas, é interessante, eu consigo, sem dar uma palavra, influenciar todo o meu ambiente ao redor, trazendo paz, serenidade, temperança, mansidão e assim vai, né? Então, o quanto vocês, como mulheres influenciadoras, né, estão aqui, assim se tornarem referências e mãe de novas gerações. Não precisa ser mãe no literal, né? Assim, mãe, aquela que dá exemplo, aquela que leva quando se encontra uma pessoa na fila, né, ali do mercado, e às vezes você tem a oportunidade de levar essa esperança, você está sendo mãe de uma nova geração, né? Então é esse aqui a minha proposta e a minha mensagem para você, tá bom? Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim é muito gratificante ter esse contato, né?
E conhecer mais gente nova aí que eu não conhecia, a Thaís, né? Teve umas outras ali que participaram a primeira vez também. E eu agradeço muito a presença de vocês, né? Hoje foi assim, bem. Eu sou terapeuta emocional. E eu vou confessar para vocês, no início eu estava nervosa, porque eu trouxe uma história que mexeu muito comigo. Quando eu falo assim, nossa, eu chorava naquela transformação das casas. E quando eu vejo aqui mulheres olhando para mim, esperando a minha palavra, eu falo assim, uau, não é fácil segurar a emoção, né? Mas eu quero agradecer muito, né? E compartilhe a nossa comunidade, né? E, e vamos fazer, é só o começo. É só o começo de um grande projeto. E no nosso grupo lá temos tem mulheres do Canadá, temos Angola, Moçambique já, né? Já tenho aí mentorados também dos Estados Unidos. Então nós não vamos, já não estamos só no Brasil. E quando você Que fala que bom. tem coragem de abrir a tua câmera e contribuir, você está sendo um vaso, um instrumento também nas mãos de Deus, né? E tá tudo bem quem fica quietinho também, né? Porque tá aqui com aquela energia boa, passando, né? Distribuindo aqui para nós. Meninas, foi um grande prazer estar com vocês, uma grande alegria. E já nesse momento eu parabenizo e recebo as Thaís e Leia na nossa comunidade. E amanhã eu entro em contato com vocês explicando como funciona, tá bom? Lá vocês já terão mais de 50 aulas já gravadas, mais ou menos nesse estilo aqui, com muito conteúdo, muito ensinamento. A Marisa já acompanhou algumas lá no início, né? Tem mais umas aulas novas lá. A Juliane logo vai estar colocando também uma aula lá, vai estar cooperando, e muitas outros profissionais de todas as áreas Que que vocês bom. imaginarem. Desenvolvimento profissional, saúde, finanças, vendas, o que vocês imaginarem vai ter ali. Tudo que vocês imaginarem e precisarem. E o que não tiver, o que vocês pedirem, será providenciado, tá bom? Então sejam muito bem-vindas, meninas, e muito obrigada. Aí, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua geração, tá bom? Porque a tua descendência é bendita no Senhor. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Feliz 2024 com encerramento assim transformador. E o ano novo, de forma diferente, extraordinária na tua vida. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meninas. Amém.